Diga assim comigo, por favor: a autoridade não vem de emoção, a autoridade não vem de técnicas, a autoridade não vem de doutrinas, a autoridade ela não vem de rituais. A autoridade vem, diga assim comigo, por favor, do nome de Jesus e de uma vida com Deus. Todos bem? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma mensagem importante para trazer para você. Antes de nós orarmos, traga o teu espírito para cá. E eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos falar de coisas aqui que talvez seja a realidade de muitos ou de alguns. Lucas 10, 19 diz assim, ó. Eu quero que você leia isso comigo, por favor. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Diga novamente, serpentes e escorpiões. Guarda essas palavras porque nós vamos falar mais delas. E sobre todo o poder do inimigo, diga em nada, absolutamente, vos causará dano. Diga assim comigo, por favor, eu tenho autoridade. Diga, Deus me deu autoridade. Você sabe que quando a Bíblia fala sobre pisar serpentes e escorpiões, ela não está falando sobre lutar por sobrevivência. E eu quero te despertar para isso, eu quero chamar a tua atenção para isso, porque, infelizmente, eu vejo que muitas pessoas vivem no modo sobrevivência. Como é isso, bispo? São pessoas reativas. Elas simplesmente reagem ao que acontece com elas. Não são pessoas proativas, pessoas que saem na frente, pessoas que dão o primeiro passo, pessoas que encaram os desafios. Não, tem gente que vive para reagir ao que acontece com ela. Está sempre reagindo às dores, reagindo aos problemas, reagindo às dificuldades, quando ela deveria sair na frente e poupar muitas situações. Diga assim comigo, por favor. Diga, quem sai na frente, diga, se poupa. É verdade ou não é? Quem sai na frente se poupa de desgaste, se poupa de problema, se poupa de uma série de situações. Então, pisar serpentes, pisar escorpiões, não está falando de sobrevivência. Está falando, diga comigo, por favor, de andar em autoridade. Andar em autoridade. É andar, caminhar acima dos ataques, à frente dos ataques, acima dos problemas, acima do mal. Bispo, mas é possível isso? É possível e eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você que é. Vou mostrar para você que é possível uma pessoa viver acima disso. Na verdade, não é que é possível, é o que deveria acontecer o tempo todo. As pessoas deveriam andar assim o tempo todo. Não foi isso que o Senhor disse? E vocês estarão por cabeça e não por... Foi para isso que Ele nos chamou. Para estar por cima e não por baixo. Por cabeça e não por cauda. É para andar em autoridade, é para andar por cima dos problemas, por cima das situações. Você sabia que serpentes e escorpiões na Bíblia, eles não são simplesmente animais. Eles representam algo muito sério que nós precisamos entender. Diga assim comigo, por favor, armadilhas espirituais, diga falsidade, engano, diga ataques inesperados, diga ações diretas do inimigo,
quando fala de serpente, quando fala de escorpiões, está falando de armadilhas espirituais, está falando de ataques, está falando de falsidade, está falando de maldade, está falando de engano. E muitas vezes a gente não entende isso, né? Às vezes a pessoa ela ouve isso aqui, ela fica com aquilo na cabeça, vai pisar cobra, pisar serpente, sentido faz isso, ela não entende o que isso significa. E se você não entende, você não pode pôr em prática. E se você não coloca em prática, você não vive o resultado. Por isso nós precisamos entender do que se trata. Ainda no Salmo 91, 13, diz assim, pisarás o leão e a áspide, colocarás aos pés, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. A Bíblia cita o leão e a cobra para mostrar que, diga comigo, por favor, o povo de Deus, diga, pisará tudo aquilo que pode feri-lo. O que te fere hoje? O que te machuca hoje? O que te traz dor hoje? O que te traz aflição? O que te rouba a paz? Quando a Bíblia fala que você vai pisar o leão, vai pisar a serpente, ela está dizendo que você vai pisar tudo aquilo que te traz dor. Tudo aquilo que tem poder, tem a capacidade para te ferir. Tem poder, tem a capacidade para te afligir, para te roubar a paz, para te roubar a tranquilidade. E isso não é autodefesa. Diga comigo, é domínio. Não é autodefesa, é domínio. Sabe, eu quero que você abra o teu coração para receber o que eu estou falando com você aqui, porque esse é o tipo de mensagem que a gente corre o risco de ser mal interpretado, né? Dá a impressão de soberba, dá a impressão de arrogância. Não, mas não é. Se nós voltarmos lá para Gênesis, o que a Bíblia diz? Que o Senhor criou o homem e ordenou que ele governasse sobre todas as coisas, que ele dominasse sobre todas as coisas, não é isso? Sim ou não? Então, nós não estamos falando de autodefesa, nós estamos falando de domínio, nós estamos falando de governo, nós não estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de vitórias, nós não estamos falando de resistir, nós estamos falando de superar. Quem entende, por favor, vai além. Vai além. Por isso que o nosso entendimento precisa abrir acerca de algumas coisas. Porque senão a gente fica lidando com as coisas de forma superficial e não rompe com aquilo que precisa romper. Não vence com aquilo que precisa romper. Não muda, as coisas não mudam. Então, nós precisamos expandir isso, abrir isso. Jesus não disse assim, eu vou te dar força para lutar com serpentes. Ele não disse, eu vou te dar força para lutar com escorpiões. O que Jesus disse? Eu te dou, diga comigo, autoridade, diga, para pisar serpentes e escorpiões. Não é força para lutar, é autoridade para pisar. Entende a diferença ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não é força para lutar, é autoridade para pisar. São coisas distintas. Pisar é estar em cima. Pisar é exercer controle. Pisar é neutralizar a ameaça, é você parar uma ameaça, para algo que veio para te prejudicar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram situações assim e superaram. Lembra da história de José? José venceu a inveja dos irmãos. José venceu a acusação injusta de Potifar. José venceu o esquecimento do copeiro que tinha prometido que se lembraria dele quando saísse de lá, mas não se lembrou. E aí, eu quero que você traga isso para você. Traga isso para você, porque quantas vezes a pessoa sofre com esse tipo de sentimento de inveja? É verdade ou não é? Quantas vezes a pessoa sofre com esse tipo de sentimento? Porque alguém
que não conhece a sua dor, não conhece a sua história, é alguém que muitas vezes não quer pagar o preço que ela pagou para chegar naquele lugar, para estar naquele lugar, para viver o que ela está vivendo, e aí simplesmente destila, né, sentimentos negativos contra a vida da pessoa. Palavras negativas, pesadas, contra a vida de uma pessoa. Tudo isso está aí, ó. Nós não estamos contando história, eu estou te falando de coisas que acontecem no dia a dia. Coisas que você tem que lidar com elas o tempo todo. Elas estão aí. Elas fazem parte da nossa rotina, elas estão lá o tempo todo. Mas sabe o que é interessante aqui? Sabe o que é interessante na história de José? Esse homem não perdeu a fé. Ele não se deixou amargurar por aquele sentimento, amargar por aquelas situações. Ele manteve a sua fé, ele manteve a sua postura. Ele se manteve no lugar que ele sabia que era dele. Independente, diga comigo, por favor, independente, diga de onde ele estava. Porque ele estava onde? Na prisão. Estava na prisão. Mas não deixou se amargar, não deixou fechar, não deixou aquilo entrar. E aí você vê o final das coisas, né? Você vê o final. Esse homem dizendo assim, ó, olha o que diz no livro de Gênesis 50. Ó, vamos juntos, por favor. Vocês intentaram o mal contra mim. Lê o restante em voz alta, por favor. Entendeu ou não? Está cheio de gente que sofre com o mal, porque alguém intentou o mal contra ela, seja por sentimentos, por palavras, por obras, por situações que foram criadas. Agora, a pergunta é, quantas vão terminar como José, vendo Deus transformar aquele mal em bem? E é aí que está o segredo. É aí que está a diferença. E isso só foi possível, isso só aconteceu porque esse homem não cedeu. Ele não cedeu para as coisas que aconteceram com ele. Ele não cedeu para os problemas que ele enfrentou. Ele não cedeu às ameaças. Ele não cedeu à pressão. E é isso que você tem que entender. Um cristão de verdade, ele não vive fugindo de ataque, ele não vive fugindo de problema, se escondendo das situações. Não, ele enfrenta. Porque ele sabe o seu lugar. Ele sabe o porquê e para que ele foi chamado. Ele sabe o que Deus tem com ele e para ele. Então, ele não para porque algo aconteceu. Ele não para porque uma situação se levantou. Ele não para porque alguém disse alguma coisa ou porque ele sentiu alguma coisa. Ele não para. Tem um propósito, e o propósito é maior. Tem um propósito, e o propósito fala mais alto. Amém? Efésios 2 diz assim, ó, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga assim comigo, o meu lugar, diga, é acima as forças espirituais. Teu lugar é acima das forças espirituais. O Senhor te fez assentar nos lugares celestiais. Romanos 16 diz assim, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Diga comigo, ser pisado, diga é destino, diga do inimigo, diga e não o meu. Ser pisado é um destino reservado para o diabo, não para o homem. Reservado para o inimigo, não para você. Sabe, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, ó, estou cansado de ser pisado, estou cansado de ser humilhado, estou cansado de ser massacrado. Mas posso te contar uma coisa? Esse tipo de situação permanece na vida de uma pessoa enquanto ela permitir. Sabia disso? Bispo, o senhor está querendo dizer que eu permito isso? Eu estou querendo dizer que você se submete a isso.
Porque o dia que você se levanta e você diz, chega, e se posiciona, isso acaba. Isso acaba. O problema termina. O mal termina. A questão é que muitas vezes as pessoas vão aceitando as coisas. Elas começam a tratar como normal o que não deveria tratar como normal. Começa a tratar como comum o que não deveria ser comum. E aí, quando ela se dá conta, aquilo já tomou a vida dela. Toma a casa, os problemas tomam a casa, os problemas tomam a família, tomam o casamento, tomam a vida dos filhos, o diabo entra e controla a vida financeira, destrói com tudo, arrasa com tudo, né? Daqui a pouco a pessoa está doente, a pessoa está enferma, problemas de saúde que muitas vezes ela nem entende por quê e de onde aquilo saiu. Quando a pessoa diz chega, quando ela diz basta, e ela se posiciona, aquilo termina. Lembra, o Senhor Jesus deu um exemplo claro disso, né? Lembra da tentação? Enquanto Jesus ouviu e simplesmente respondeu aos ataques, verbalmente, o diabo continuou voltando. Foi assim ou não foi? Mas quando ele disse, basta, Satanás, retire-se, saia, o que aconteceu? Acabou. Acabou. O próprio Senhor Jesus, você vê que ele permitiu aquela conversa. Ele poderia ter cortado na primeira, mas nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Você vê que isso aqui está registrado, não é à toa. Ele permitiu uma, respondeu, permitiu duas, respondeu, permitiu três, para ensinar que nós precisamos aprender a lidar com as coisas com a palavra, porque ele lidou com aquilo com a palavra. Mas, quando ele entendeu que chegou no limite, já era hora daquilo terminar, ele colocou um ponto final. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes, a pessoa ela vai naquela, vai empurrando, vai esticando aquilo, vai levando aquilo, e ela não para colocar um basta naquilo. Ela coloca, termina. A Bíblia diz que quando a pessoa se cansa, ela tira o jugo do pescoço dela. Se o jugo ainda está lá, é sinal que ela ainda não cansou. Sabia disso? É estranho, né? Mas é verdade. Enquanto está dando para carregar, estamos carregando. Agora, o dia que a pessoa cansa, ela tira. Ela tira o jugo, ela tira o peso, ela tira o fardo, ela coloca um ponto final, ela rompe com aquela situação. 1 João 4 diz assim, maior é o que está em vós. Diga comigo, maior é o que está em mim. O maior não vive submetido ao ataque, ele está acima dele. Ele está além dele. Está além do problema, está além da situação. Eu vou mostrar algo importante para você, eu quero que você preste atenção nisso. Desde o princípio, o diabo ali, usando a serpente, ele tinha uma narrativa. Diga assim comigo, por favor, ele entrou, diga ele agiu, diga através da fala. Através do quê? Da fala. Ele entrou, ele agiu, ele se manifestou ali através da fala. Ele tinha uma narrativa, ele tem uma história, tinha uma história para contar. Isso não mudou. Isso não mudou. Ele tem uma narrativa. Ele tem uma história. Ele sempre tem algo para contar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A Bíblia fala sobre o comichão nos ouvidos, né? Tem gente que tem comichão nos ouvidos, não vê a hora de... Tem um videozinho engraçado que roda aí. Você já deve ter visto ele, né? O rapaz vira para uma senhorinha e fala assim, ei, escuta, tem uma fofoca para te contar. Que fofoca? Não gosto de fofoca, não quer saber de fofoca. Aí ela começa a andar, ela volta. Fofoca? Que fofoca? Entendeu? Tem que tomar cuidado. Ele entra pela fala. É sutil.
É sutil, né? Vai ali com uma conversa, é uma mentirinha. Você sabe que não tem mentirinha ou mentirona, tem mentira, né? Não tem mentira branca ou preta, tem mentira. Qual é o problema da mentira, bispo? O problema da mentira é o pai dela. Quem é o pai dela? E quem mente se faz? Esse é o problema da mentira. O problema da mentira é o pai dela. Acusações, vozes que trazem medo, que colocam medo. A intimidação espiritual. Você vê que ele vai entrando, ele vai através das palavras, né? É mentira, é acusação, as insinuações, e ele vai procurando um caminho para agir na vida da pessoa, e vai procurando um caminho para entrar na vida da pessoa através das palavras. E se a pessoa não está atenta, daqui a pouco ele envolveu toda a vida dela. Ele toma a mente, daqui a pouco ele toma o coração, e quando a pessoa se dá conta, ele tomou a vida dela por completo. Por isso que a Bíblia diz assim, seja o seu falar sim ou não. Entendeu ou não? É sim ou não. Porque quando a Bíblia diz que ele age pelo falar, o diabo entrou pelo falar. Tem aquele que ouviu e tem aquele que falou, tem os dois lados, né? Então eu preciso estar atento, vigiando, estar cercando. Não vou dar brecha, não vou dar legalidade, não vou dar margem. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero viver, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei o que está escrito. Então, eu não vou dar abertura para que daqui a pouco eu olhe e veja as minhas vitórias travadas, as minhas vitórias impedidas de alguma forma de chegar. Quem entende isso, por favor? Isso é sério. Isso é sério. Porque essa é a rotina, né? Essa é a rotina. Onde você chega, facilmente você encontra pessoas falando uma das outras. É ou não é? Facilmente você encontra crítica, facilmente você encontra acusações. Onde você chega, facilmente você encontra tudo isso, está tudo aí o tempo todo. Você vê esse espírito rondando por aí o tempo todo. Você vê ele passando pelos lugares. E eu estou te mostrando isso porque, quando eu estava meditando sobre isso chamou a minha atenção, porque às vezes as coisas estão ali, elas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Às vezes o diabo está ali, o mal está ali, ele está infiltrado ali, ele está mexendo ali e as pessoas não estão percebendo. Mas você vê que isso está em todo lugar. É possível você ver esse agir em todo lugar. Você entra, está lá. Você viu uma pessoa criticando outra, você viu uma pessoa atacando outra, você viu o peso, a opressão, você viu, você já sabe que aquele espírito está ali. Ele está ali rondando. Ele está ali procurando um lugar para entrar, ele está ali procurando a vida de alguém. Amém, pessoal? Já quando a Bíblia fala do escorpião, ele não age pela fala. Diga assim comigo, por favor, ele fere pelo veneno escondido. Está escondido lá dentro o veneno. Aí ele vem, quando você menos percebe, picou, acabou, o veneno está lá. E a partir daí é a dor. A partir daí é o sofrimento. Agora, vamos trazer isso para os nossos dias. Onde está
Onde está esse veneno escondido, bispo? Pessoas tóxicas, ataques emocionais, palavras que ferem, feridas antigas que não foram tratadas, cicatrizes que ele está lá tentando reabrir aquilo, mexer com aquilo. Está ali, está lá. Você vê uma pessoa tóxica, uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, pessoa que só fala de problema, uma pessoa que a vida dela é pesar, é falar pesado acerca de tudo, fala pesado acerca dos lugares, fala pesado acerca das pessoas, fala pesado acerca de tudo que acontece. Você está vendo ali, ó, o escorpião que a Bíblia fala, ele está ali rondando. Ó. O veneno dele está ali escondido. E ele está só procurando alguém para depositar aquele veneno. Só procurando alguém para colocar ali aquele veneno. São pessoas tóxicas. Ataques emocionais. Ataques emocionais. Já viveu aquela experiência de você não estar bem emocionalmente, você não consegue entender o porquê? Você diz assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou bem, eu não tenho nada, a minha vida está tranquila, eu estou em paz, eu não tenho motivo para estar assim, mas eu não sei para explicar o porquê eu estou assim. A pessoa não dá conta que ela está sendo atacada. A pessoa não dá conta que ela está sendo esmagada, está sendo pressionada. Está depositando ali o veneno tóxico dele. E aí, se não está atento para combater, se não está atento para rejeitar, se não está atento para lidar com essa situação, a tendência é isso se agravar. A tendência é isso piorar. Quem entende, por favor? Sabe, eu faço questão de trazer exemplos práticos, porque é o que você encontra aí fora. É o que você encontra todos os dias. Olha o porquê que a gente tem que crescer, né? Primeiro, porque eu não quero me tornar alguém assim, esse instrumento. E segundo, porque eu não posso permitir que isso me atinja. E só tem um jeito, eu preciso crescer. Preciso evoluir. No Salmo 91 diz assim, ó, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ó, vamos juntos. Diga espanto noturno, diga seta que voa de dia, diga peste que anda na escuridão, diga mortandade que assola ao meio-dia. O que isso quer dizer, bispo? Quer dizer que você tem que estar atento o tempo inteiro. Entendeu ou não? Sim ou não? Ó, é de noite, é de dia, é na escuridão, é o meio-dia, é o tempo todo. Tem que estar atento o tempo todo, tem que estar vigilante o tempo todo. Tem que estar observando o que acontece o tempo todo, tem que estar em posição de alerta o tempo todo. Diga assim comigo, por favor, a autoridade não vem de emoção, a autoridade não vem de técnicas, a autoridade não vem de doutrinas, a autoridade ela não vem de rituais, a autoridade vem, diga assim comigo, por favor, do nome de Jesus e de uma vida com Deus. A autoridade vem do nome de Jesus e de uma vida com Deus. De um relacionamento com Deus. A autoridade para vencer tudo isso, a autoridade para romper com tudo isso. Filipenses 2,10 diz assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. É o nome de Jesus. Marcos 16:17 diz assim, diga comigo, em meu nome. Em nome de quem?
Em nome de Jesus. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Olha isso. Para pensar o que é isso. Na autoridade que há, no nome de Jesus, você expulsa demônios. No nome de Jesus, você tem experiências com Deus, com o Espírito Santo, você fala a língua dos anjos, você tem o poder para lidar com serpentes, que é isso que nós falamos, né? Você tem autoridade que ainda que beba alguma coisa mortífera, quer dizer, ainda que alguma palavra seja liberada, algo seja liberado contra você, não vai te causar dano algum. E ainda, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você tem autoridade para isso. Você tem poder para isso. O problema é que muita gente não entendeu isso. Às vezes as pessoas até fazem uso dessa autoridade dentro da igreja. Diga assim comigo, dentro da igreja. Às vezes as pessoas até fazem uso dessa autoridade dentro da igreja. Mas quando sai para fora, é como se isso não existisse. E a verdade é que nós estamos falando de um estilo de vida. Nós não estamos falando de um ato isolado. Nós não estamos falando de algo que você faz ocasionalmente. Nós estamos falando de algo que precisa ser uma prática diária. De algo que precisa ser constante na sua vida. Se isso não fosse importante, se lidar com o mundo espiritual não fosse importante, se fazer uso da autoridade no nome de Jesus não fosse importante, se repreender o mal não fosse importante, Jesus não teria passado a maior parte do seu ministério fazendo isso. Vai lá, vai para o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, você vai ver Jesus curando, libertando, expulsando demônio. Curando, libertando, expulsando demônio. E olha que interessante, né? Quando aquele mal saía, a vida das pessoas mudava. Quando o mal saía, a transformação acontecia. Quando o mal saía, a enfermidade também desaparecia. Quando o mal saía, a prosperidade acontecia. Por quê? Porque até encontrar com Jesus, a maioria das pessoas que cruzou o caminho de Jesus eram escravas de uma força espiritual. Elas eram controladas, dominadas por um mal. E até que aquilo fosse repreendido por Jesus, ele tinha controle total. Mas quando foi repreendido, quando Jesus mandava o mal embora, a vida das pessoas mudava. Será que é diferente hoje, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso é tão importante você aprender a lidar com o mundo espiritual. Por isso é tão importante você exercer a sua autoridade. Por isso é tão importante você travar as suas guerras, as suas batalhas. Por isso é tão importante você estar atento ao que acontece ao teu redor, atento a situações que se levantam. Amém? Ainda no final do primeiro versículo que nós lemos, Lucas 10, termina dizendo assim, e nada absolutamente vos causará dano. A promessa não é de ausência de lutas, não é de ausência de problemas, mas de proteção, de cuidado no meio das lutas, em meio aos problemas. A promessa é de vitória, mesmo quando a situação aperta. Mesmo quando parece que os problemas são grandes demais.
Olha que coisa, Deus ele não tirou, não livrou Daniel da cova dos leões, mas fechou a boca dos leões enquanto ele esteve lá. Mas aí, vamos lá, será que é só isso? Não, é mais profundo que isso. É mais profundo. Ali, Daniel estava lidando com a inveja, ali Daniel estava lidando com a perseguição política, ali Daniel estava lidando com a manipulação, ali Daniel estava lidando com a tentativa de assassinato. Era uma série de situações pesadas envolvidas ali. E sabe uma coisa que chama atenção aqui e que deve nos fazer pensar? Você sabe quando toda essa guerra começou? Você sabe quando toda essa luta começou na vida dele? Quando esse homem começou a crescer. Quando esse homem começou a prosperar. Quando ele se destacou dos demais. E a vida dele começou a andar. Então vieram as guerras. Vieram os levantes, aí veio a inveja, despertou a inveja, aí veio a perseguição política, porque ele estava se destacando no reino, ele estava sendo promovido, as coisas estavam acontecendo para ele, então nós precisamos calar esse cara, nós precisamos fazer esse cara quietar, nós precisamos tirar ele do nosso caminho. Aí cria toda uma situação, manipula uma situação para assumir, para acabar com Daniel de uma vez por todas. Mas olha que coisa, né? Ele rompeu com tudo aquilo. Ele nunca deixou a sua posição espiritual porque algo aconteceu. E é esse o ponto que eu quero despertar em você. Porque se nós deixamos algo que é importante, porque um problema se levantou, porque inveja se levantou, porque uma perseguição se levantou, porque houve algum tipo de manipulação, porque alguém tentou prejudicar. Então, a pergunta é, como é que nós vamos crescer? Se cada obstáculo que se levanta, nós paramos, ao invés de lutar, se cada obstáculo se levanta, cada situação que se levanta, nós desistimos, enfraquecemos, ao invés de fazer uso da autoridade que o Senhor nos deu para romper com aquilo, para vencer com aquilo, como é que nós avançamos? Tem como? Sim ou não? Não tem. Então, preciso me levantar. Quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, Deus poderia ter impedido? Poderia. Eles mesmos usaram a expressão para o rei, olha, rei, nós não temos que te dar satisfação, não. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas ainda que Ele não queira nos prostrar, nós não vamos. Eles sabiam disso, se Deus quisesse, Deus poderia fazer. Mas, ao invés disso, o que o Senhor fez? A Bíblia diz que foi lançado 3 na fornalha. Quando o rei olhou, viu 4. E nenhum deles queimado. Lançou 3 amarrados, ele viu 4 soltos lá dentro, andando de um lado para o outro. Mas, mais uma vez, quero ir mais a fundo nisso aqui com você. Quero ir mais a fundo. Era só o ser lançado na fornalha o problema? Não. Não, eles estavam lidando com algo maior do que isso. Eles estavam lidando, diga comigo, por favor, com a imposição, a idolatria. Queriam que eles aceitassem de qualquer jeito a idolatria, quer dizer, nós levantamos algo aqui, você vai se prostrar? Não você vai, senão você morre, então eu morro. Queria que eles se prostrassem, estavam tentando impor aquilo, era a pressão social, quer dizer, está todo mundo fazendo, você tem que fazer. Está todo mundo se curvando, você também tem que se curvar. Está todo mundo cedendo, você também tem que ceder. Não é diferente do que acontece hoje não, viu? Você sabe que a mesma coisa que essas pessoas viveram, nós estamos vendo acontecer todos os dias aí. Estamos ou não estamos? Sim ou não? As mesmas coisas que eles viveram. Você concorda comigo que a inveja está aí para todo lado? Sim ou não? Será que existe manipulação política nos nossos dias, perseguição política nos nossos dias? Será que você está vendo isso acontecer? Será que tem manipulação por aí? Sim ou não?
É só olhar. Será que existe a imposição, a idolatria? Sim ou não? Está aí. Está aí, querendo calar o cristianismo. Quer dizer, se você for de qualquer outra coisa, está tudo bem. Mas se você serve a Deus, então você tem um problema. Então, está aí, querendo impor. É a pressão social. É a pressão social para que você se torne igual. Se você é diferente, você se torna um problema. Você é mal visto. Se você acredita nas coisas de uma outra forma, você tem um problema, você é mal visto. Então, é a pressão para que você se torne igual. Aí, foram ameaçados de morte. Será que, principalmente falando dos cristãos, será que essa ameaça é real, sim ou não? Está aí o tempo todo, para quem quiser ver. Então, é mais profundo. É mais profundo do que parece. E é a realidade. É o que está aí todos os dias. Mas olha que coisa, né? Eu amo essa expressão. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, ceder é que nós não vamos. Nos prostrar é que nós não vamos. Ah, vai morrer. Não tem problema, a gente morre. Não foi isso que Paulo disse? Viver é Cristo, morrer é ganho? Porque se eu vivo, eu estou com Cristo. Se morro, eu vou para Cristo. Então, de um jeito ou de outro, eu estou no lucro. Né? Então, não faz diferença. É matar, mata. É levar, leva. Né? Aí, se a gente fosse falar de Davi aqui, né? Deus poderia ter livrado Davi da luta contra o gigante? Poderia. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ele guiou a pedra até o lugar certo, fez atingir o lugar certo. Derrubou o gigante, derrubou o problema. Né? Mas é só isso? O problema era o gigante? Não, tinha muito mais coisa ali por trás. Tinha coisa muito mais séria, muito mais grave do que lutar com um gigante. Além do confronto físico, tinha um ataque emocional, tinha o desprezo da família, né? Chama todo mundo para estar à mesa, mas não chama Davi. Aí depois, quando vai e está lá olhando a batalha, está vendo a batalha, os irmãos perguntam: o que é que você veio fazer aqui, rapaz? Pensa que a gente não sabe que você é um presunçoso, você só veio para olhar a batalha? Aí depois é o rei dizendo que ele não podia. Você não pode, rapaz, ele é um guerreiro desde a infância, o homem é treinado para isso, é só um menino, como é que você vai? Você não pode. É a mesma coisa. Quantas vezes você ouve: não, você não pode, isso não é para você, isso não funciona assim, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem preparo, você não tem conhecimento, você não tem estrutura, você não tem condições, você não tem recurso. Vem a pressão emocional, vem o desprezo. Era o ataque espiritual, Saul querendo matar. Uma hora Saul estava bem, amava Davi, daqui a pouco ele virava a chave, o demônio tomava conta da vida dele, estava tentando cravar Davi com uma lança na parede. Então, está aí, ó. Está aí. O mundo espiritual está aí. Ele é tão real hoje quanto era no passado. Os problemas são tão reais hoje quanto eram no passado. Mas, o que diferenciou esses homens dos demais? O que fez com que eles se sobressaíssem? Eles nunca deixaram a sua posição. Eles nunca deixaram o que eles acreditavam. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Eles nunca cederam para o inimigo. Eles não cederam para o problema. Sabe, os ataques existem e eles estão aí. Os levantes existem, eles estão aí. Isso é um problema, bispo? Não. Isso não é um problema. O problema está em não enfrentar. O problema está em sair da posição.
em não se levantar, não reagir. É aí que está a questão. Mas quando você se levanta, quando você reage, quando você se posiciona, é quando tudo muda. É quando os problemas são obrigados a sair. É quando o mal é obrigado a sair. Amém? Eu quero que você repita comigo novamente, por favor. Diga: eis que vos dou, diga, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Diga: e nada, absolutamente, vos causará dano. Diga novamente: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho poder. Diga: foi-me dado. Diga: Deus me deu autoridade. Com os teus olhos fechados, você tem autoridade. Você tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Você tem autoridade para lidar com essas situações. Você tem autoridade. A serpente representa a mentira, a acusação. A serpente representa as vozes que trazem medo, a intimidação espiritual. Você tem poder para lidar com isso, você tem autoridade para lidar com isso. O escorpião, que ele representa o veneno escondido, são as pessoas tóxicas, são os ataques emocionais, são as palavras que ferem, são as feridas antigas, as cicatrizes que o inimigo tenta reabrir, são os ataques nas sombras, e você tem autoridade para lidar com tudo isso, você tem poder para lidar com tudo isso, você tem autoridade para vencer cada uma dessas situações, você tem autoridade para lidar com a inveja, você tem autoridade, poder para lidar com a perseguição, com a manipulação, você tem autoridade, você tem poder para lidar com o mundo espiritual, com a imposição, a idolatria, com a pressão social, com a ameaça de morte, com os ataques físicos. Você tem autoridade, você tem poder para lidar com o ataque emocional, para lidar com o desprezo, você tem autoridade para tudo isso. Em nome do Senhor Jesus, então, se posicione, em nome de Jesus, se posicione, se levante com muita força, viva acima dos ataques, viva acima da pressão, assuma essa posição, assuma essa condição, em nome de Jesus. Você não foi chamado para fugir de ataque, você não foi chamado para fugir de problema, você recebeu a autoridade, você recebeu o poder para vencer os ataques, para vencer os problemas. Você não foi chamado para viver acuado, você não foi chamado para viver com medo, você recebeu a autoridade para romper com aquilo que te amedronta, em nome de Jesus. Você não foi chamado para viver aflito, angustiado, chorando pelos cantos, você recebeu o poder, a autoridade para romper com aquilo que te fere, para romper com aquilo que te angustia, para romper com aquilo que te amedronta. Então, faça uso dessa autoridade, faça uso desse poder e dê uma ordem no mundo espiritual. Diga: em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais essa opressão, eu não aceito mais esse ataque maligno, eu não aceito mais, em nome do Senhor Jesus, a inveja, o olho gordo, eu não aceito mais a mentira, a acusação, eu não aceito mais esse medo, eu não aceito, em nome de Jesus, essa intimidação espiritual, essa pressão espiritual, eu não aceito a angústia, eu não aceito a tristeza, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, essa insegurança, esse medo, essa opressão, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. O que é que você não aceita? O que é que tem te causado dor? O que é que tem te causado aflição? Em nome de Jesus, os ataques emocionais, pessoas tóxicas, em nome de Jesus, palavras que têm te ferido, feridas antigas, diga: em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais isso na minha vida, eu coloco um ponto final nisso hoje, eu coloco um ponto final a essa
essa situação hoje. Diga em nome do Senhor Jesus, isso não tem mais poder sobre a minha vida, isso não tem mais poder sobre a minha mente, não tem mais poder sobre o meu coração, não tem mais poder sobre o que me pertence. Diga em nome do Senhor Jesus, o mal que me afligiu até hoje, diga, não me aflige mais, eu não aceito, eu rejeito, eu dou uma ordem que caia por terra, em nome de Jesus. Eu rejeito toda maldição, eu rejeito a inveja, o olho gordo, eu rejeito todo e qualquer tipo de palavra contrária, maldita, negativa, eu rejeito todos os levantes contra a minha vida, eu rejeito em nome de Jesus aquilo que vem contra a minha casa, aquilo que vem contra a minha família, em nome de Jesus, para separar, para dividir, para destruir, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito, eu rejeito aquilo que vem contra a minha vida financeira, contra o meu trabalho, a minha empresa, os meus negócios, para amarrar, para embaraçar, para impedir a minha prosperidade, para impedir o meu crescimento, para impedir as minhas vitórias. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem. Se há um mal lutando contra a minha vida, se há uma força maligna lutando contra aquilo que é meu, contra aquilo que me pertence, eu rejeito agora, eu rejeito agora. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem, sai do que é meu. Em nome de Jesus, sai do que é meu, sai do que me pertence agora, sai do que me pertence agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito opressor, em nome do Senhor Jesus, o mal que vem amarrando, o mal que vem trancando as portas, o mal que vem fechando os caminhos, eu rejeito. A minha vida não é o teu lugar, a minha vida não é o teu lugar, eu rejeito em nome de Jesus toda seta de enfermidade, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. O mal que se levantou para me colocar enfermo, para me colocar doente, em nome de Jesus, para me roubar a saúde, diga, sai da minha vida agora, sai do meu corpo agora, sai do que me pertence agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem, toda força maldita, eu dou uma ordem no nome de Jesus, todo levante, eu dou uma ordem agora, vai desalojando, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é teu, pega tudo que te pertence, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do que me pertence agora. Dê uma ordem, em nome de Jesus, dê uma ordem. Diga esse mal que saia, diga esse problema que saia, diga essa situação que saia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, talvez você já esteja cansado dos mesmos problemas, cansado das mesmas situações, cansado da mesma rotina, cansado dos mesmos resultados. Dê uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus. O mal tem me mantido nessa condição, que tem me mantido nessa posição, em nome de Jesus, que tem travado a minha vida, sai agora, em nome de Jesus. Desaloja agora, sai do que é meu, em nome de Jesus, sai do que me pertence. Ó Santo e poderoso Deus, ó Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja. Ó meu Deus, quantas pessoas, Senhor, têm sido atacadas por um mal, atacadas por uma força maldita, maligna, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, eu dou uma ordem, todo mal, todo levante, toda força maldita, pega tudo que é teu agora, em nome de Jesus, e saia toda casta, toda falange, toda potestade, toda legião de demônios, em nome de Jesus, saia, a vida dela não é o teu lugar, sai dos lares, sai das famílias, sai do trabalho, sai da vida financeira, sai do corpo, da saúde, em nome de Jesus, sai do que pertence a ela, sai do que pertence a ela agora. Eu repreendo e eu dou uma ordem de uma vez por todas, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, todo peso, toda opressão, toda carga negativa, em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de pensamento, de sentimento, de palavras contrárias, negativas, que foram liberadas contra a vida dela, sobre a vida dela, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu repreendo agora, e eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, saia, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cobre o teu povo com o teu sangue, cobre essa pessoa com o teu sangue, Senhor, cobre com a tua unção, cobre com o teu poder, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você tem poder, você tem autoridade. O que é que te aflige? Diga em nome de Jesus, eu não aceito mais. Estou rompendo com isso hoje. Estou rompendo com essa situação hoje. Eu estou rompendo com esse problema hoje.
Eu estou rompendo com essa condição hoje. Em nome de Jesus. Isso não me afeta mais. Isso não me afeta mais. O que é que te afetava? Dê uma ordem agora, diga que isso não me afeta mais. Em nome de Jesus, cai por terra hoje. Esse problema cai por terra hoje. Essa situação cai por terra hoje. Esse mal cai por terra hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder da tua palavra, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, eu quero que você tome posse disso. E não só para repreender, mas eu quero que você faça uso dessa autoridade agora para declarar essa situação mudada, para declarar essa situação resolvida, para declarar em nome de Jesus aquilo que você precisa acontecendo, aquilo que você tem buscado acontecendo na tua vida, se materializando na tua vida. Aí no teu lugar, fala agora o que é que precisa acontecer. Faz isso sair pela tua boca. Libera isso, faz isso sair pela tua boca. Em nome do Senhor Jesus, eu estou rompendo com isso hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus, que não estava dando certo, vai dar certo. Que já não estava fluindo, vai fluir. O que já não acontecia na minha vida, vai acontecer. Eu declaro, a partir de hoje, portas que estavam fechadas sendo abertas. Situações que estavam mal resolvidas, sendo resolvidas, definidas. Eu declaro em nome de Jesus a mudança acontecendo na minha casa, na família. Eu tomo posse da minha cura, da minha libertação. O que é que precisa acontecer? Faz sair pela tua boca. Declara isso agora. Declara isso agora. Libera isso. Libera essas palavras. Você foi chamado para caminhar acima disso tudo. Você foi chamado para caminhar acima desse problema. Você foi chamado para caminhar acima dessa situação. Em nome do Senhor Jesus, não é o problema que te para, é você quem para com os problemas. Não são as adversidades que te param, é você que faz elas pararem. Não é o inimigo que te para, é você que o faz parar. Em nome de Jesus. Então se levanta com força. Toma posse do que é teu, toma posse das tuas vitórias. Toma posse do teu crescimento, toma posse do teu progresso. Toma posse das mudanças acontecendo na tua vida. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, vem ao encontro do teu povo. Ah, meu Deus, vem ao encontro do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Entra com a resposta. Entra com a providência. Entra com a solução. Entra, Senhor, com a mudança que ela precisa, o milagre que ela veio buscar. Faz a obra, Senhor. Faz a obra. Que nenhuma só pessoa saia daqui da mesma forma. Que nenhuma só pessoa, Senhor, saia daqui da mesma maneira. Não, meu Deus. Faz a obra. Faz a obra, Senhor. Faz a obra. Faz a obra, Senhor. Em nome de Jesus. Vai lá, Senhor. Visita os lares, as famílias, as casas. Visita a empresa dela, o trabalho dela, Senhor. Vai lá agora. Vai ao encontro dos enfermos. Toca cada um agora, Senhor. Toca os enfermos agora, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, Senhor. Toca cada um agora. Toca cada situação agora. Em nome de Jesus. Creia nisso. Toma posse das suas vitórias. Se levante e possua pela fé aquilo que você veio buscar. Aquilo que você precisa, porque assim será. Em nome de Jesus. Assim será. Não se preocupe. Apenas creia. Não se preocupe com as situações, apenas creia. E siga em frente. Siga em frente. Os problemas que você vem enfrentando até hoje,
eles vão contribuir para uma vitória ainda maior. Eles vão contribuir para mudanças ainda maiores. Então não tema. Só creia. Simplesmente creia. E toma posse das mudanças. Toma posse em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, você sabe. Então diga a Deus: Senhor, eu creio. Eu tomo posse. Posso ter entrado aqui hoje com essa situação, mas ela não sai comigo. Eu entrei aqui hoje, Senhor, passando por esse problema, mas ele não sai comigo. Eu entrei aqui hoje nessa condição, mas eu creio, Senhor, eu saio numa outra completamente diferente. Eu entrei enfermo, mas eu creio, Senhor, eu saio curado. Eu saio liberto. Eu saio com essa situação mudada. Em nome de Jesus. Creia nisso. Toma posse disso. Vá ao encontro de cada um, Senhor. Vá ao encontro de cada um. Toca cada um agora. E faz a obra, Senhor. Faz a obra. Faz a obra. Ah, não há, Senhor. Diga isso. Que possa nos fazer parar. Não há nada que possa impedir o teu poder. Não há nada que possa nos fazer parar. Não há nada que possa impedir o teu poder. Curas venham, céus se abram, cadeias se rompam no poder, no fluir da tua voz. Curas venham, céus se abram, cadeias se rompam no poder, no fluir da tua voz. Curas venham, céus se abram, cadeias se rompam no poder, no fluir da tua voz, no fluir da tua voz. Estenda as tuas mãos, por favor. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa, a tua família. Eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos. Eu declaro em nome de Jesus que tudo que você fizer, aonde você entrar, tudo que você tocar, em nome de Jesus, vai frutificar, vai prosperar, vai dar certo, vai acontecer. E o que te afligia, a partir de hoje não aflige mais. O que te amedrontava, o que te parava, a partir de hoje não para mais. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou, mas uma coisa eu sei: você não sai da mesma forma. Os problemas que entraram com você não saem com você. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Eu tomo posse. Diga: assim será na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.